Marquinhos, nesse momento temos a temperatura de 15 graus na cidade de Capivari. Essa noite foi fria ou não? Foi frio, hein? 7, parece? Por volta das 6 da manhã, estava 8,9. E com tudo isso, o que vem junto, Marquinhos? Os problemas? É, a umidade relativa do ar, né? Dá aquela Ar seco. aquela caída, principalmente nessa época do ano. Todos temos que estar atentos aí, mais essa ainda, né? Temporada de safra. E tudo relacionado a esse problemão que estamos vivendo aí com a Covid. Infelizmente, muitas pessoas que têm alguns problemas respiratórios têm que se adaptar a algumas situações. Exato, Marquinhos. E para isso, nós convidamos a doutora Marcele Fernandes, ela que é otorrinolaringologista, tem consultório aqui na cidade de Capivari, também consulta na cidade de São Paulo, para trazer um pouquinho mais de informações a respeito, né, Marquinhos, desse problema que persegue tantas pessoas, inclusive eu. Podemos dizer que ela nos representa, né? A nossa classe, profissionalmente falando. Doutora, um bom dia, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para vocês também. Bom dia. Doutora, só para a gente esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes, o que é essa especialidade de otorrinolaringologista? Bom, a otorrinolaringologia, ela trabalha com o ouvido, né? Nariz e garganta. Então, todas as afecções que a gente pode ter, dor de ouvido, relacionado aí a zumbido, perda de audição, tontura, todas as estruturas que compõem o ouvido, está relacionado com o otorrino, tá? É como a gente chama abreviando, né? Porque otorrinolaringologia fica muito grande. Muito grande. A parte do nariz também, quando a gente tem problemas de rinite, sinusite, tumores, sinusite crônica, sangramento, epistaxe, que a gente fala, né? E parte de garganta também, infecções de garganta, rouquidão, alterações de laringe, é isso que compõe a especialidade, tá? Doutora, e quando um paciente deve procurar o otorrino? Quando tem alguma dessas afecções, né? Geralmente, essa época do ano, a gente tem mais mesmo pacientes decorrente do tempo, que nem vocês estavam falando agora, da umidade relativa do ar, essa dificuldade que tem e piora a respiração dos pacientes, tá? Mas, assim, paciente que vai muito em piscina, tem problemas de ouvido, paciente que com a idade pode começar a apresentar perda de audição. Então, assim, é uma gama muito grande, né, de alteração. E uma coisa importante do otorrino, que às vezes muitas pessoas não sabem, é que é uma especialidade cirúrgica, né? Nós somos cirurgiões. Então, se tem algum problema decorrente dessas alterações de ouvido, nariz e garganta, se precisar de cirurgia, a gente também pode fazer o procedimento. Além da época que estamos aí, relacionado ao inverno, né? Toda essa situação aí da umidade relativa do ar, normalmente nós vivemos, claro, todo mundo sabe, com a poluição, outros fatores também, como poeira, até pelos de animais, né? Tem muita gente que sofre bastante com isso, né, doutora? Sim, isso daí é mais relacionado à rinite alérgica mesmo, né? Uhum. A gente tem vários tipos de rinite, mas nessa época do ano, pelo tempo muito seco, quando entra o ar no nariz, cheio desses poluentes ou desses alérgenos, né, que a gente chama, que são os pelos de gato, os ácaros, fungos, pelos de animais também, pena, de cachorro, tá certo? Tem uma maior suscetibilidade do paciente desencadear coriza, espirro, nariz entupido, secreção, dor de cabeça, tá certo? O que daí nos leva a pensar sempre, nessa época do ano, em fazer lavagem nasal. O que é a lavagem nasal? Por que é tão importante a lavagem nasal? A gente precisa lavar o nariz porque o nariz da gente tem algumas funções muito importantes, tá? Uma delas é proteção, a outra é umidificar e aquecer o ar antes dele chegar no pulmão, proteger desses alérgenos para eles não chegarem via aérea inferior, né? Que é a parte pulmonar mesmo, além de olfato, né? Da gente sentir o cheiro. Então, quando tem essa época, tudo fica muito mais seco dentro do nariz. E isso propicia a gente ter mais inflamações de via aérea superior. Então, quando a gente lava, mantém o nariz hidratado, mantém ele bem limpinho, com lavagem nasal, soro fisiológico, eu tô falando, tá? Uhum. Não é de medicação. Não é no chuveiro também, às vezes? Você tá tomando banho lá? Nenhum.
Não. Não, é uma dúvida, às vezes o sim, ouvinte claro. também pode ter o mesmo. A água, ela vai agredir a mucosa do nariz. Então tem que ser com soro fisiológico mesmo. Nunca aconteceu de você tentar lavar com água do chuveiro e arder um pouquinho o Sim, nariz? sim. Isso daí faz produzir mais crosta, né? Casca mesmo, igual de ferida dentro do nariz. Aham. E a gente acaba gerando outros tipos de problema. Então tem que ser com o soro fisiológico mesmo. E isso pode ser feito na criança desde que ela nasce até o nosso avô que tem 90 anos. Isso é no entendeu? consultório? Não, em Não? casa. Em você casa vai fazer mesmo? Em casa, com o soro fisiológico, com seringa. Hoje em dia tem alguns soros que são de jet, né? Spray, que parece um desodorante que você coloca no nariz. Tem os de puff, de borrifar. Isso aí pode fazer em casa, não tem contraindicação. Pode fazer em criança, qualquer idade. Isso não vai no pulmão? Não vai. Ele entra pelo nariz. E aí, se você estiver com a boca aberta, pela anatomia que a gente tem, e você colocar o rosto um pouquinho para frente e mirar o soro no nariz com a boca aberta, ele vai sair pela outra narina, tá? Se a gente mantiver a boca fechada, ele vai escorrer lá na garganta, que daí você pode ter a opção ou de cuspir ou de engolir, tá certo? Sim. E outra dúvida que eu tenho, muitas pessoas costumam depilar os pelos do nariz. A gente sabe que, claro, tem que ter toda uma higiene, né? Tem gente que anda com o bichão pra fora lá, é até ridículo, né? Parece sei lá. E quem costuma depilar, tirar mesmo os pelos, isso aí causa algum dano, algum prejuízo? Essa pelificação que a gente tem nessa área do nariz, ela também é importante de proteção, né? Então, quando a gente puxa filtro, o ar, né? É um filtro, exatamente. Quando a gente puxa o ar, ele também já está protegendo desses alérgenos, dessas substâncias, desses pedacinhos pequenininhos que podem estar entrando no nariz, tá? Então, é bom sempre deixar um pouquinho. Eu sei que às vezes incomoda, que nem você está falando, né? Principalmente em relação à estética, né? Uhum. Mas eu também já vi complicações do jeito que as pessoas depilam isso daí. Pode dar algum abscesso de face, inflamação. Igual a inflamação quando a gente faz barba ou depila alguma coisa, também pode acontecer nessa região. E aí a gente precisa entrar com antibiótico. Eu já precisei até internar paciente assim. Olha só, hein? Que interessante, né? Doutora, e a senhora poderia explicar um pouquinho mais o que é a rinite e quais os tipos? Olha, a rinite, existem vários tipos. Inclusive, existe a rinite alérgica e não alérgica, tá? A rinite alérgica é a que o Marquinhos falou, tá? Que a gente está relacionado ao pelo dos animais, aos ácaros, aos fungos, tá certo? E ele desencadeia aqueles sintomas que eu também já citei. Coriza, congestão nasal, espirros, coceira nos olhos, ouvido, pode coçar a garganta também, tá? Pode dar dor de cabeça também. E tem as rinites não alérgicas, tá? As rinites não alérgicas podem estar relacionadas com o uso crônico de alguns medicamentos, como vasoconstritores, né? Que são essas gotinhas que o pessoal gosta de pingar no nariz para descongestionar o nariz. Marquinhos, doutora, só atrapalhar um pouquinho. No final do ano passado, eu tive um probleminha no ouvido e procurei a doutora. E daí eu falei que eu utilizava essas gotinhas. Inclusive é uma pergunta de um ouvinte. Se automedicou ou não? Não, depois que eu comecei a fazer o tratamento correto, Marquinhos, eu tá não vendo? sei mais o que é ter o nariz trancado. Tá viu? vendo só? Por isso que é importante, né, o fato de muitos profissionais falam de automedicação e tal. Isso, gente, às vezes acarreta um outro tipo de problema, né, doutora? Exatamente, exatamente. É super importante fazer o tratamento correto, porque daí a gente impede, porque você fica viciado, né? Você fica dependente de um medicamento. Onde eu vou ficar procurando o medicamento no bolso, na bolsa, deixa um em casa. Isso é muito ruim, fora os danos que podem acometer a parte nasal. Além desse, também nós temos a rinite vasomotora, né, que eu falo, que não chega a ser uma rinite alérgica, mas eu vejo muito paciente com essa rinite vasomotora ou às vezes idiopática. Idiopática significa que a gente não sabe a causa, mas é muito relacionado assim, mudança de temperatura, principalmente. Então, é aquela rinite que o nariz corre, né? Que sai que nem uma água mesmo do nariz. O paciente tem dor de cabeça, tem congestão, mas ele não tem tanto esse espirro, essa coceira nos olhos. E aí, muitas vezes, ele fala assim, mas é a minha sinusite que está atacada. E não é, tá? Os sintomas são parecidos, tá? Mas mudam algumas coisas. Existe também a rinite hormonal, que a gente vê na gestante. Vocês já viram alguma vez alguma gestante queixando de nariz entupido?
é muito frequente. Muitas gestantes, depois mais ou menos lá pela 20ª semana de gestação, mais ou menos, elas apresentam uma congestão nasal. Tá? Hipotireoidismo também pode estar relacionado com algum tipo de rinite hormonal, tá? Não é todo paciente, mas também pode apresentar. Nós temos as rinites infecciosas também, que é muito típico nessa época do ano, decorrente mesmo das gripes, dos resfriados. Elas podem gerar um processo inflamatório dentro do nariz, tá certo? E a gente acaba confundindo e já entrando com outras medicações, tá certo? Como antibióticos, sem necessidade. Só porque precisaria ter diagnosticado de forma correta e ter acompanhado de forma certa. E a pessoa que tem essa rinite, doutora, como ela pode se cuidar para diminuir? Bom, a primeira coisa é passar no otorrino, para a gente entender um pouquinho da história do paciente, para conseguir tratar de forma mais efetiva e melhorar essa patologia que está incomodando mesmo o paciente, né? Ainda mais agora, nessa época de pandemia, porque se vocês perceberem, todas as doenças que eu citei, elas têm uns sintomas muito parecidos. Exatamente. E aí você fala assim pra mim, e aí, o que eu vou fazer? Eu tô com Covid, eu tô com sinusite, eu estou com rinite alérgica, é só um resfriado, é gripe. E aí, como que a gente vai diferenciar? A gente tem que diferenciar mesmo com a história clínica do paciente, tempo de sintomas, tá certo? Tem algumas dessas doenças que podem apresentar febre, como o Covid pode apresentar, os resfriados, a gripe. Essa parte de rinite geralmente não aparece, mas todos eles têm dor de cabeça, o nariz congestionado, pode dar um mal-estar, entendeu? Então, a gente tem mesmo que observar, começar a tratar e passar para um especialista. Às vezes, nem só o otorrino, mas ir a um pronto-socorro para tirar a dúvida, né? Antes de sair se automedicando, porque às vezes a gente pode piorar, já que estamos tratando um quadro e é outra coisa, né? Doutora, o que é o desvio de septo e o nariz entupido, ele é causado por esse tipo de problema ou não? Algumas vezes sim, outras não. Tá? O que é o desvio de septo? A gente tem essa parte aqui do nosso nariz, de fora, né, que parece um triângulo. E no meio a gente tem essa paredezinha aqui, que mantém o nariz da gente em pé. Esse daqui é o septo. Ela é uma estrutura de cartilagem, ela não é osso, tá? Quando você palpa aqui o seu nariz, aqui em cima onde a gente apoia o óculos, aqui é osso. O resto da estrutura do nosso nariz, ela é cartilagem e é mucosa, tá? O septo, normalmente quando a gente é criança, ele é bem retinho, é uma parede bem reta. Conforme a gente vai crescendo, principalmente na parte do estirão da adolescência, ele pode se alterar e ficar torto. Quando ele fica torto, a gente fica com dois corredores que antes eram iguais e depois eles passam a ter um corredor mais apertado e o outro mais largo. Então, quando você puxa o ar, você fala assim, gente, mas uma narina eu respiro e da outra não. Será que isso é desvio de septo ou é rinite? Podem ser as duas coisas, como pode ser só o desvio de septo e como pode ser só da rinite. Então, isso também tem que ser avaliado. O desvio de septo, diferente da rinite, ele é só cirúrgico, tá? Não existe medicação para eu entrar e melhorar o desvio de septo. Isso daí é só procedimento cirúrgico. Mas, algumas vezes, eu tenho um desvio de septo que não é muito grande, mas a rinite é que está incomodando mais o paciente. Então, eu trato a rinite do paciente, eu consigo melhorar a função do nariz dele e a gente não precisa mexer no desvio. Não é porque ele existe que eu preciso mexer. Certo? Ou seja, um corredorzinho que dá para passar, né? Exato, exato. E apertadinho, mas dá. Exatamente. Doutora, nós recebemos aqui a participação do Leandro Gustavo e ele fala que ele usa muito o Nelsoro. E ele pergunta se tem problemas. E é exatamente a pergunta que nós íamos encaixar na sequência. O que o descongestionante nasal pode trazer de transtorno para o paciente? Tá. O descongestionante nasal, ele é um vasoconstritor. O que são os medicamentos vasoconstritores? Eles fazem com que os vasinhos, onde passa o sangue mesmo, eles contraiam. Então, eles ficam menores, certo? Existe a medicação, você fala, mas doutora, se faz mal, por que existe? Existe, e existe uma função. Eu, às vezes, uso também em alguns pacientes. Mas eles devem ser usados até 5 dias. Depois disso, eles começam a gerar uma rinite medicamentosa. Então, a sua mucosa do nariz, ela fica viciada mesmo.
E ele quer que você use toda hora. O problema é que pode gerar lesão nasal, pode gerar perfuração de septo ao longo prazo, tá? Tem alguns pacientes que já tiveram arritmia por causa disso, tá? Problemas cardiovasculares, porque ele não age só no nariz. Aonde ele chegar a medicação, ele vai fazer essa constrição dos vasos. Então, pode gerar outras doenças aí, até mesmo metabólicas. Criança, eu já vi criança que usou, né, o soro porque vê os pais usando e aí teve que parar no hospital, porque dá alteração cardiológica, essas coisas. Então, é uma medicação que todo mundo acha que é inocente, né? A gente compra na promoção, né, Tony? Na promoção, né, doutora? Só porque é transparentezinho, bonito. Marquinhos, a doutora, em uma consulta, ela falou que ela estava em uma farmácia e ela viu um cliente pedindo um Nelsoro. Daí o atendente falou, tá na promoção. Daí a doutora foi questionar a pessoa. Não se identificou, né, que era médica, mas perguntou por que não fazia... Fazer um acompanhamento. Daí a pessoa, não, eu vou levar a promoção mesmo. Então acaba preferindo, né, doutora? Exato. É mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil no momento, né? E depois que os problemas começam a surgir, vem de baciada. Exatamente. Infelizmente. Marquinhos, tem mais uma pergunta importante, né? Que é com relação aí à Covid. Doutora, é um assunto que, infelizmente, a gente inevitavelmente, né, tem que tocar nele. Estamos vivendo aí há mais de um ano, praticamente, né, com esse problema aí, a Covid. Como saber o que é gripe, alergia e o coronavírus? Pois é. É aquela coisa que, assim, é quase um clone, né? Um do outro. Bom, o Covid, vou começar por ele porque é o que a gente mais está vendo ultimamente, tá? Os sintomas mais frequentes estão relacionados à tosse, febre, muita dor no corpo, tá? Entre outros sintomas como dor de garganta, anosmia, que é a perda do olfato, essa perda súbita que a gente vê em alguns pacientes, tá certo? Falta de ar, que a gente chama de dispneia, né? Muita dor no corpo, cansaço. Tem alguns pacientes que fazem também dor nas costas, dor nas pernas. É uma doença sistêmica, tá? Mas ela pode dar muita dor de cabeça, ela pode dar essa sensação de congestão por causa dessa perda do olfato, esse mal-estar e dor de garganta. Então, ele dá esse mal-estar aqui em via aérea superior, tá? Tirando as outras coisas que ela pode dar sistêmica também. Aí, a rinite, a gente tem congestão nasal, tem dor de cabeça, tem dor de garganta, pode fazer tosse. E aí, o resfriado, a gente tem dor de cabeça, congestão nasal, dor de garganta, pode em alguns momentos fazer tosse, mas normalmente não está relacionado a essa doença sistêmica. O resfriado, né? A gente tem uma duração aí, é uma doença viral, normalmente pelo rinovírus, adenovírus, são os mais comuns. Ele tem um tempo autolimitado bem curto, 3, 4 dias no máximo. Se o paciente não toma nada, só ir lavando o nariz com soro, hidratando, tomando um antitérmico, ele cessa, desaparece, não aparecem outras complicações. A rinite alérgica, ela permanece, mas ela não vem associado de febre, de dor no corpo. Apesar de ter aquele peso no rosto, por causa do inchaço dentro do nariz, ela não está relacionada com outras queixas sistêmicas, né, do resto do corpo, tá? Agora, temos a gripe também, né, que é da influenza. Isso também é importante nessa época, que é da H1N1, que a gente toma vacina todo ano, que também está relacionado com piora nos pacientes que têm comorbidades, nas crianças e etc. Então, como a gente vai diferenciar? É tempo mesmo de evolução, observação, e por isso que tem que passar. Desconfiou? Começou com dor de cabeça, congestão nasal? Vamos passar no pronto-socorro, porque até que prova o contrário, mesmo que você não fez febre, pode ser que ainda não fez. E pode ser. Quanto antes a gente diagnosticar ou chegar na conclusão de que é Covid ou não é rinite ou não é resfriado, menos contaminação a gente vai ter. Porque quando a gente afasta essa pessoa que está doente, a gente consegue fazer com que propague menos, né, o vírus. E aí a gente dá uma freada nisso daí. E também a pessoa se sair de uma forma mais confortável, né, do problema. Muitas vezes pega do início e já consegue se controlar a situação, né? É uma doença que tem um curso ainda que é novidade pra gente, né? Então, a gente não sabe ainda quem vai complicar. A gente tem uma noção de quem tem essas patologias como diabetes, hipertensão, algumas coagulopatias, algum problema pulmonar, tem mais chance de complicação, né? Mas
Tem que ser diagnosticado para a gente ir observando mesmo, acompanhando e fazer da melhor forma possível, né? Doutora, para a gente finalizar a entrevista, porque os nossos ouvintes também estão aqui nas redes sociais, que nem a Valdete, falando que amou a entrevista. A Letícia Ortolani, ela fala que a filha dela faz o uso de um determinado medicamento, mas faz com acompanhamento médico também. Várias participações aqui pelo Facebook, mas um ponto que acho que essa pergunta não podemos deixar de fazer, doutora. É aquela famosa tampinha de caneta, cotonete ou palito de fósforo que o pessoal costuma acossar ou limpar o ouvido. Qual é o perigo disso, doutora? Já vi de tudo, viu? Mas o grande problema é que o conduto auditivo, né, que é onde a gente consegue colocar o dedo mesmo, tá? Quando a gente põe o dedo, se vocês tentarem em casa, pode pôr, não tem problema, tá? Com cuidado. Se vocês perceberem, chega um ponto que o seu dedo não vai mais. Porque a gente tem uma estrutura anatômica ali dentro que dá uma fechadinha. No entanto, antes de chegar no tímpano, né? Que é a famosa membrana do tímpano. Só que quando a gente coloca coisas mais finas ou menores, como cotonete, ou tampa de caneta, ou qualquer outra coisa que você use, palito de fósforo, tem risco... Agora aqui. Tem risco de você perfurar o tímpano. E qual que é o problema de perfurar o tímpano? Perfurar o tímpano, a gente pode ter alteração de audição, pode ser que essa perfuração não feche sozinha, muitas vezes fecha sozinha, mas pode ser que não feche sozinha e eu preciso de cirurgia para fechar. Pode ser que comece a ter problemas de infecção dentro do ouvido, porque ali era um meio estéreo, né, que não tinha nada de bactéria, você furou e começou a levar coisas lá para dentro. Fora as otites, né, que são as infecções de ouvido externa, da pele do ouvido. Dói muito. Tem paciente que chega chorando para mim de dor porque cutucou o ouvido e fala, doutor, eu nunca mais vou cutucar. E machuca mesmo. Também, algumas vezes, principalmente o paciente diabético, tá? Que faz essas coceiras no ouvido, precisa ser tratado justamente para ele não cutucar muito, porque pode evoluir aí para uma otite maligna, que eu preciso entrar com internação para o paciente. A gente acha que é uma coisa boba, né? É pele, né? Mas... não usem, porque... Mas esteticamente, né? Às vezes a gente mesmo percebe, né? Começa a coçar, você vê que tem cera de ouvido ali. Uhum. Qual o melhor procedimento? Passa um cotonete meio por fora ou não? A cera de ouvido, ela é uma proteção, né? Então, por parte estética, eu sempre falo, sai do banho, pega o dedo com a toalha e passa até onde o dedo alcança, porque o seu dedo não vai chegar numa parte onde machuca. E aí você limpa, fica com a parte estética boa e mantém a lubrificação lá dentro do ouvido, entendeu? Sem outros problemas. E cotonete tem um outro problema. Muitas vezes o algodão fica preso dentro do ouvido, tá? E aí precisa ir no otorrino pra gente poder tirar, porque fica ali às vezes e começa a gerar processo inflamatório também. E muitas vezes com o cotonete, né, doutora? A pessoa empurra a cera pra dentro e daí fica meio surdo. E aí, no caso de fazer a lavagem... Isso. Hoje em dia a gente faz ou lavagem, né, que é com água, ou eu tiro com uma curetinha, que vai tirando aos poucos sem machucar o paciente, ou a gente pode aspirar também. Tem um aspirador. Tudo depende de qual tipo da sua cera, se ela tá um pouco mais mole, se ela é um pouco mais endurecida, mas muitas vezes a gente precisa usar também aquela medicação para amolecer um pouquinho para eu conseguir tirar, depois de muito tempo. E tem gente que produz mais, menos? Tem alguns pacientes que têm problemas porque tem excesso de cera, e eu tenho pacientes com problemas porque quase não tem cera. Então isso acaba gerando coceira no ouvido, gerando incômodo também, mas eu brinco que o paciente da cera é um paciente que eu fico feliz e ele fica feliz, porque é um problema que ele chega e eu consigo resolver na hora. Agora, aquele que não tem, já não tem, às vezes... Não tem, mas é que um ouvido tampado incomoda. Incomoda muito. Doutora, a gente recebeu aqui, vamos ver se eu consigo entender a pergunta. A Helenilza, ela falou que quando está gripada ou não, quando ela está durante o banho e ela acaba assoando o nariz, daí quando ela assoa esse nariz, dá um sopro pelo ouvido. Ela pergunta se é normal. Não é normal. A gente tem um tubo que chama tuba auditiva, tá? Que é um tubinho que liga o ouvido com o nariz. Toda vez que a gente mexe no nariz ou tem algum processo inflamatório no nariz, essa tuba auditiva, ela tem uma função de levar o ar daqui de fora lá para dentro do ouvido e equilibrar com o ar ambiente.
Se ela não está abrindo e fechando normalmente por algum processo inflamatório, não sei qual, tá? Pode não levar ar lá dentro o suficiente. E aí a gente nota quando assopra ou assoa o nariz. Começa a dar estralos, uma sensação de sopro no ouvido. E muitas vezes isso pode acontecer porque a gente precisa tratar o nariz. Pode acontecer também em paciente que tem perfuração de tímpano, tá? Porque a hora que ele assopra, o ar também sai pelo ouvido, por isso essa sensação. Precisa ser avaliado, tá? A gente consegue melhorar sim, mas precisa ver o que está acontecendo primeiro. Doutora, quero agradecer a participação da senhora. Sei que a agenda é corrida, agora vai para o consultório, né, doutora? Isso. Mas muito obrigado pela sua participação e futuramente, né, Marquinhos? Sim. Como podemos dizer, essa parte da cabeça, temos vários outros pontos a se debater com a senhora, principalmente com a voz e a garganta, né? Nós podemos marcar um outro dia para a gente debater mais temas. Com Muito certeza. obrigado pela participação, doutor. Muito Obrigada obrigado eu. pela aula. Obrigada eu, viu? E um abraço a todos que estavam ouvindo. Obrigada aí pela paciência de ouvir um pouquinho.